Passamos então para o ponto número 5, apreciação da informação escrita da Presidente da Junta de Freguesia de Arroios acerca da atividade da Junta. Volto a pedir que sejam sucintos, económicos e muito parcos nas apreciações. Tem a palavra quem quer falar. Tem a palavra a Fernanda Lacerda, do PCP. Portanto, Fernanda Lacerda, do Partido Comunista Português. Ora, vamos passando a informação da Senhora Presidente da Junta ao seguinte, um preâmbulozinho. Nós consideramos da leitura do documento que ele está de uma forma informativa. Isto é, nas várias áreas e ações que a Junta desenvolve, referindo razões, objetivos, dados, conclusões, leva-nos a pensar que aquele documento foi feito muito para, talvez, dar a conhecer aos novos membros desta Assembleia exatamente as ações desenvolvidas pelo Executivo da Junta. Isto porque, nomeadamente, encontramos textos exatamente iguais aos textos da Assembleia que nós estivemos, alguns de nós, de setembro de 2017. Eu percebo que realmente foi um período particular, visto que foi um período de eleições e, portanto, até as ações não foram muito desenvolvidas, mas é assim. Se o documento foi feito e redigido com o intuito de talvez dar a conhecer uma série destas ações que a Junta, o Executivo, desenvolve para que os novos membros da Assembleia tenham algum conhecimento sobre eles, perfeitamente estamos de acordo. No entanto, se não foi assim, realmente está aquilo que se diz, foi um bocadinho para encher chouriços, o que realmente talvez não fosse necessário, porque, como dizemos, compreendemos que foi um período de eleições com muito trabalho, com campanhas e, portanto, até algumas ações nem foram, se calhar, executadas até para salvaguarda do Executivo, para que não fosse, talvez, confundido com campanha e, portanto, vimos que não era, talvez, necessário. Mas passemos, portanto, a mencionar algumas áreas, ação a ação. Na ação social e de saúde, sob o arroz consigo, eu, muito sinceramente, fui ver novamente, porque já falámos nisto em outras assembleias, fui ver informações anteriores. E realmente eu fico um pouco confusa, porque continuo a questionar. O serviço é direcionado à população com mais de 55 anos ou 65 anos. É porque, noutras informações, eu fui verificar e refere 55 anos. Mas agora aparece 65 anos na informação e depois, mais à frente, no plano, também falam em 65 anos. E também a população com alguma mobilidade. Portanto, eu penso que isto é um bocadinho, aqui há um certo falta de cuidado, penso eu. Depois, no plano para 2017, no plano para o plano de atividades para 2017, falava-se, estava previsto um voucher de apoio à natalidade. Não vimos nada referido, portanto, nas informações anteriores e nesta também não, que eu desse por isso, mas também é tanto papel que às vezes pode passar. Perguntamos, nada nos é dito sobre a sua aplicação, foi aplicado ou não foi, qual a quantidade. Na educação e juventude, fala-se na terapia da fala e eu questiono. Só existe na Escola Básica número 1 e Jardim de Infância da Pena? É porque realmente penso que é um pouco estranho, porque só referem a terapia da fala nestas duas escolas. Em relação à Comissão de Proteção,
de Crianças e Jovens de Lisboa e Centro, nós, por tudo aquilo que temos vindo a ser falado e a ter conhecimento, nós aproveitamos para sugerir que depois de tantas notícias com que somos confrontados quase todos os dias, sobre condições, maus tratos, corrupção, abuso de poder, apropriação dos dinheiros públicos em benefício de pessoas que não as que para eles se destinam, a ação do Executivo seja atenta e interventiva. O que nós pretendemos é isto. O Executivo está nesta Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, que tenha uma ação também junto desta Comissão, tentando compreender realmente mais além do que aquilo que se calhar está à vista. Tentem perceber o que é que se possa ou não vir a passar. Ou seja, é bom porque as notícias que nos vêm e que nos chegam de muitas outras situações são muito preocupantes e, portanto, lá está. É bom que estejamos atentos. Na higiene urbana. Na higiene urbana, mais uma vez, e também já trouxemos aqui à Assembleia, o problema é a varredura das folhas. Este problema passa-se mais, talvez, na zona de Arroios, propriamente dito, porque é a zona talvez com mais árvores, arvoredo, e a todos os anos é a mesma coisa. Portanto, voltamos a este problema. O método utilizado de soprar as folhas consideramos que não é eficaz. As pessoas reclamam, os comerciantes reclamam do pó e da forma como é feito o trabalho. Depois do assopro fazem montes, isto é aquilo que é visto, faz-se montes com as folhas e por vezes deixam para o dia seguinte, o que na maior parte das vezes estão novamente espalhadas. Sim, porque as folhas não são compridoras e, portanto, não ficam no mesmo local. Há cerca de mês e meio, isto foi uma observação minha, há cerca de mês e meio, num dia de vento, observei o caso mais insólito e digno de um filme de Charlot. Num dia de vento e chuva miudinha, um funcionário fazia o que lhe tinha sido pedido e do lado descendente do passeio da Jacinta Marte assoprava as folhas e tentava reuni-las. Quase impossível. Ele reunia, o vento levava. E para cúmulo, o autocarro passava em velocidade e ajudava a destruir tudo. Pronto, isto deu para umas risadas, para toda a gente se rir, e entretanto havia um outro funcionário mais longe e, portanto, ninguém apanhava nada. Este trabalho, penso eu, que é um trabalho que deve ser feito, um trabalho de equipa. Quando se vai fazer este trabalho, não pode ir uma pessoa isolada e fazer montinhos e depois ficar, ou esperar, ou não sei o quê. Tem que ir logo de seguida outros funcionários para que apanhe e que seja ensacado isto. Porque senão é inglório. Andam uns a trabalhar, coitadas, e a pessoa, coitada, fazia aquilo que podia. Mas não era possível mais. Quanto ao lixo, as queixas agravam-se, porque é raro o dia que não se veja lixo caído no chão, resultante da recolha do lixo pela Câmara, que reflete uma falta de coordenação entre a recolha e a limpeza. E, portanto, isto é, mais uma vez, nós dizemos, resultante da reorganização administrativa da cidade de Lisboa. Licenciamento. Na página 22, diz-se: o Serviço de Contraordenações visa analisar e dar seguimento aos autos de notícia levantados, mas também por falta de licença, isto depois diz mais qualquer coisa, eu não estou aqui a escrever, mas também por falta de licença de canídeos e gatilhos. Na página 23 diz, segundo parágrafo, diz-se: pelo facto do licenciamento ser gratuito, faz com que não exista um processo de contornação nesta matéria. Então, em que é que ficamos? Há autos ou não há autos? Há contraordenações ou não há contraordenações? Numa página A diz que sim, na outra diz que não.
No entanto, eu vou dizer muito sinceramente, não significa, claro, os pobres gatinhos, coitadinhos, estão em casa, também não fazem mal, muito mal. O que nós pensamos é assim, a gratuidade não significa que não haja uma contornação por não haver uma licença. Não estamos contra isso. Agora, o que eu acho um bocado aqui que não está correto é, numa página diz que há autos, mas depois na outra diz que não há, que há contornações, na outra diz que não há. Pronto. Era bom que se ficasse definido afinal o que é. Cultura. Bem, este é outro assunto interessante. Não sabemos se por efeito das nossas intervenções em relação à informação da cultura, que parecia, em assembleias anteriores, reduzir-se unicamente a uma série de gráficos sobre a atividade da Biblioteca de São Lázaro, a informação atual não faz qualquer referência. Zero. Também não era preciso tanto. Quer dizer, nós não gostávamos de ver 3 ou 4 páginas com gráficos, mas também agora não há nada. E assim a cultura ficou reduzida a 2 eventos, ao empréstimo de material e à realização da Assembleia de Freguesia de Arroios em novembro, no Mercado das Culturas. Será que a reunião da Assembleia é cultura? Nós estamos a fazer cultura, se calhar até estamos. Portanto, é interessante. Depois temos que a comunicação. O montante gasto em comunicação e marketing consideramos excessivo. E não cumpre o objetivo, portanto, isto em 2007, estamos a referir-nos a 2017. Consideramos excessivo e não cumpre, segundo o nosso entendimento, o objetivo principal de divulgar as ações, os eventos e informar os fregueses. Mais uma vez vimos à baila com o assunto, que, por exemplo, a abertura agora que eu li da piscina da Academia Militar em sistema livre, por exemplo, não é conhecido, as pessoas não sabem. E muitas pessoas, meus vizinhos, têm perguntado sobre o assunto. Pronto. O Jornal de Arroios, continuamos a dizer que mantemos o que sempre dissemos e continuamos a dizer, e penso que deveria de ser pensado, porque as coisas devem ser feitas com objetivo e elas têm que ser úteis. Se não o são, não vale a pena gastar dinheiro. E isto é para todos nós. Isto não é só para o Executivo, seja para quem for. E o que dizemos é, o formato é inadequado, o papel não é maleável, tem dificuldade em entrar nas caixas de correio. No caso, como eu digo, por exemplo, na minha zona não está a ser distribuído, os conteúdos são deficientes, porque realmente deveria ter um cariz mais informativo, de conhecimento, de cultura, de partilha. E fazemos uma proposta também de um espaço, por exemplo, para que todas as forças políticas com assento aqui na Assembleia tivessem um espaço de opinião. É interessante. Ponham o papel mais fraquinho, façam aquilo de outra maneira, não é preciso, os luxos não interessam. O que interessa é o conteúdo. E isso é que é importante, em tudo, as ações. Não interessa o vestido, interessa a pessoa. E é nisto que realmente se deve pensar. Porque é verdade que o jornal é colorido, é bonito, e ainda agora vimos depois no plano de atividades, 15.000 euros, mas depois, se ele não serve para nada, e incluindo que às vezes se vê utilizarem o papel do jornal para, enfim, para taparem montras porque estão em obras, quer dizer, é um bocado degradante, penso eu. Outras ações relevantes. Mantemos também o que vimos a dizer há 4 anos. A listagem de presenças, participações em ações, reuniões em si, só pouco acrescenta se, por exemplo, não for mencionado. No caso das reuniões, a ordem de trabalhos, a posição e participação do Executivo e as conclusões.
Por exemplo, aqui é referido uma reunião com o Dr. João Jaime, diretor do Liceu Camões, e uma reunião com o vereador Sá Fernandes, sobre espaços verdes. Nada mais é dito. Portanto, ficamos assim. Pronto, reuniram muito bem, mas depois... Posição financeira. Nós observamos a posição financeira, portanto, no momento, e tomamos em atenção aquilo que foi dito pelo António Bacalhau, o tesoureiro, em assembleias anteriores, sobre a execução das receitas, que pela particularidade de não ser mensualizada, realmente tem sempre uma execução abaixo do que seria expectável. Ou seja, neste caso 92%, visto que, salvo erro, se não estou enganada, isto refere-se até novembro de 2017. No entanto, não compreendemos a rúbrica taxas, multas e penalidades com um grau de execução de 70%, menos 22%. E porquê? Porque enquanto que as transferências correntes percebemos esse aspecto, nestas taxas, multas e penalidades não o compreendemos muito bem, porque estas taxas, penso eu, têm a ver com os mercados. E, portanto, não sabemos o que é que se está a passar, então, com estas receitas. As despesas estão melhor, mas, mesmo assim, inferiores em 5 pontos percentuais, o que não é relevante, consideramos. Verificando-se que todos os agrupamentos económicos, exceto comunicação e marketing, desporto, comércio e mercados e espaços verdes, estão abaixo dos 92%. Também verificamos nos compromissos pagos e por pagar, que existe em compromissos por pagar um valor de 164 mil euros, aproximadamente, é 164.366, de despesas de pessoal. Perguntamos porquê. E é tudo. Muito obrigada. Passo agora a palavra à Paula Castelo, do PSD. Boa noite. Desde já quero cumprimentar a excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, os seus membros, a excelentíssima Sra. Presidente da Freguesia de São Jorge de Arroios e todo o seu executivo, assim como os funcionários e o público que está aqui presente. Relativamente à informação colocada pela Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, o PSD, portanto, tem aqui alguns pontos para serem abordados e até serem colocados. Nomeadamente na parte da ação social e saúde, queríamos colocar o seguinte: se houve alguma alteração dos padrões sobre o cartão mais arroz, pela abordagem que nós tivemos de proximidade dos fregueses de São Jorge de Arroios, verificamos que havia pessoas apreensivas que tinham deixado de ser beneficiados deste cartão. Caso não tenha sido colocado numa alteração desses escalões, iríamos colocar o pedido de ser verificado para que seja este cartão mais ajustado à realidade presente. Relativamente ao item do espaço de inclusão, em que está contemplado 4 utentes que usufruem o refeitório social da casa, em que 2 pessoas são destacadas para fazer a manutenção da casa de banho do público, também tivemos conhecimento do seguinte: as casas de banho públicas fecham às 17 horas. Mesmo ao pé do Jardim Constantino, fecham às 16. Nós temos a realidade lamentável que tem aumentado substancialmente o sem-abrigo, não só na nossa freguesia, mas a nível geral. É uma preocupação de todos nós. Dado que as casas de banho fecham às 17 horas, quero perguntar aonde é que as pessoas fazem as necessidades que estão nas ruas. Portanto, a nossa proposta é o alargamento desse horário, podendo inclusivamente incluir novos membros para esse serviço, já que a Excelentíssima Sra. Presidente fala que há uma verba atribuída mensalmente. Então poderíamos integrar mais pessoas nesse projeto, certamente, para o alargamento desse horário. Qual será a mais-valia?
uma parte humana, obviamente, e depois também a questão de higiene da parte pública, não é? Porque poderemos ver depois o que é que acontece nas ruas, não é? Relativamente ao ponto da educação e juventude, também é da preocupação do PST o alargamento da afetividade, da parte psicológica e da terapia da fala, porque nós verificamos que realmente só há 2 escolas que estão abrangidas por esse item. Aquilo que queríamos colocar é que todas as crianças que são contempladas nessas 2 escolas sejam integrados em todas as crianças e toda a juventude da nossa freguesia, não é? Portanto, temos mais escolas do que essas 2. Inclusivamente, integrar todas as crianças e jovens que fazem parte de um projeto de intervenção social, que são os contratos de programa, em que muitas vezes não estão só nas escolas públicas, mas também estão nas escolas privadas. Portanto, também queríamos propor essa verificação. Ainda na parte do apoio solidário voluntariado, verificámos que a Junta neste momento tem nesse âmbito o projeto do Banco Alimentar, o Zero Desperdício, o projeto da Nova Vida. Aquilo que o PSD também vem propor é que seja criado um suporte de apoio aos séniores que de combate à solidão. Sabemos que é um item muito alargado e que, se realmente houver essa contemplação, poderá reduzir o risco substancialmente de taxas de depressão. Muito obrigada. Tem a palavra a Beatriz Dias. Então, para que não haja dúvidas. Eu quero fazer, Beatriz Dias, do Bloco de Esquerda, eu quero fazer algumas perguntas, algumas delas já foram feitas pela eleita do PS, mas eu vou reforçar, porque tem algo, do PSD, peço desculpa, vou reforçar porque tem relação com algumas das perguntas que eu quero fazer. Uma delas tem a ver com o cartão Arroios Mais, e a minha pergunta é precisamente sobre a cobertura que este projeto tem na freguesia, quantas pessoas são abrangidas, portanto o número de fregueses abrangidos tem aumentado, tem diminuído, quais é que são os critérios para candidatura a este programa e, portanto, que avaliação é que o Executivo faz da implementação deste programa e dos resultados que tem, ou seja, se terá contribuído para diminuir algumas carências que estavam identificadas. Sobre a República para pessoas em situação de sem-abrigo. O âmbito das minhas questões são semelhantes à anterior. Portanto, eu procuro entender qual é a avaliação que se faz desta resposta social, do modo como ela tem contribuído para corrigir algumas desigualdades, neste caso na população em situação de sem-abrigo, e também sobre as possibilidades de ampliação desta resposta social. Ou seja, era importante nós entendermos, passado 4 anos, portanto, passado o mandato anterior, eu bem sei que este projeto não se iniciou logo no início do mandato, mas perceber se esta resposta é uma resposta, portanto, uma resposta robusta, se é o tipo de resposta que nós queremos dar a esta situação ou se queremos procurar outro tipo de projetos para esta população. E agora aqui... aqui sobre o projeto Empreender Arroios, eu penso que esta iniciativa deverá ser mais divulgada, portanto eu acho que alguns dos projetos que têm valor, portanto que têm alguma importância na freguesia, deveriam ser mais divulgados nos meios de divulgação que a freguesia tem ao seu alcance. Portanto, e penso que este Empreender Arroios também deveria ter uma maior divulgação.
sobre a Biblioteca de São Lázaro, portanto, que é um equipamento importantíssimo na freguesia. Portanto, a Fernanda Lacerda falou disso, da ausência de informação sobre a evolução da biblioteca, ou seja, da relação que a biblioteca tem com os fregueses, da frequência da biblioteca, da participação. Portanto, estes eram dados que nós estávamos habituados a ter, portanto, e de alguma forma esta ausência é notada nesta informação escrita. Portanto, e é importante nós também percebermos como é que este equipamento está a ser utilizado e como é que ela responde a algumas das necessidades. E termino com uma última pergunta, que é sobre o orçamento participativo da Junta de Freguesia. Portanto, já existiram 2 edições do orçamento participativo, portanto, houve a edição de 2015 e a 2016. Eu penso que após estas 2 edições é importante fazer um balanço da execução dos projetos vencedores, portanto, perceber o impacto é que este projeto de cidadania e de participação dos cidadãos e fregueses de Arroios terá alterado a dinâmica da própria freguesia e que relação é que os fregueses passaram a ter, ou seja, pensar um bocado ou ajudar-nos a pensar um bocado sobre a implementação dos projetos, como é que tem corrido. Muito obrigada. Obrigada, Beatriz. Tem a palavra.